Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade, hoje é a última aula, né? Que eu, Elielto Messias e a Daniela Costa vai administrar para vocês. Então, essa é a nossa última aula. Que desde já agradeço pela participação de todos. E aí, hoje nós vamos falar sobre os envoltórios celulares, tá? Vamos dar continuidade aqui ao assunto. Envoltórios celulares, pessoal. As células encontram-se individualizadas, separadas no meio pelos envoltórios. Estes devem ter característica que, enquanto separam o interior da célula do meio externo. Então, esses envoltórios celulares, eles servem, ou seja, eles estão aí agindo, né, na separação do meio, ou seja, do meio externo da célula. Ou seja, ele separa aquele meio, o interior da célula, ou seja, é uma camada aí que separa do meio externo. Também proporcionam, ou seja, propiciam troca de substâncias, né? Há uma troca, entrada e saída de substância com o meio. Ou seja, esse meio é o meio externo, né? O meio que ele está aí inserido. Sem a troca de substância com o meio, pessoal, a célula não pode se manter viva. Então, é claro, né, que as células são fundamentais, né, para a vida, né? Nosso corpo, todo o nosso corpo tem células. Então, para que ela possa se manter, né, realizar suas funções, é necessário que haja essa troca de substâncias, né? Pois precisa receber nutrientes, ou seja, os nutrientes quais são? Oxigênio, né? E eliminar resíduos de seu metabolismo. Então, nós temos aí uma função importante, né, dessa envoltório celular para a célula. Então, esses envoltórios são importantes para as células e as células são importantes para a nossa vida, né, para a vida dos seres vivos, né? O envoltório celular presente em todas as células da membrana plasmática estão aí caracterizadas aí, ou seja, são lipoproteicos. Essa membrana plasmática, ela tem camadas fosfolipídios e proteínas, ou seja, nela há inserção de fosfolipídios e proteínas inseridas nessas membranas, né? Ou seja, uma característica que vocês vão ver muito, ela é um mosaico fluido, ou seja, ela tem fluidez. Vocês não vão pensar que essa membrana ela é rígida, né? Ou seja, ela não tem mobilidade, não. Ela tem um modelo de um mosaico fluido, tem fluidez que facilita essa troca, né, de entrada, troca de substância para o meio. Então, essa tem como característica lipoproteica, ou seja, é uma estrutura lipoproteica, possui camada de fosfolipídios e proteínas, modelo de mosaico fluido. Então, essas são uma das características dessas membranas, da membrana plasmática, tá? Existem duas camadas fosfolipídicas que formam o revestimento fluido dessa membrana. E então ela é delimitada, ou seja, delimitando a célula, né? Essa camada, e imersos nessas camadas há moléculas de proteínas, ou seja, ela há essa delimitação, porém há inserida ali moléculas de proteína. A membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva, ou seja, pessoal, ela permite, ou seja, ela é permeável, ela permite a entrada ou saída para o meio, ou seja, mas não de tudo, né? Há um controle aí de entrada e saída de substância, né? Ou seja, ela decide quem vai passar e quem vai entrar ali, qual substância, então ela está ali, agindo ali para monitorar, ou seja, quem vai sair, qual a substância que entra e que sai, ou seja, há um controle total disso aí. E aí eu trouxe agora para vocês a imagem, né, da membrana, né, do envoltório, ou seja, a membrana. E aí nós temos aqui, como vocês observam, esses amarelinhos aqui, são os fosfolipídios, ou seja, são polares, né, não se repele a água, está inserida aqui no meio. E aí nós temos aí proteínas nesse meio aqui, pessoal, nós temos proteínas inseridas aqui. E aí, como vocês observam, ela tem uma mobilidade, como eu já falei.
Nessa parte, ela é um mosaico fluido, onde tem a fluidez, ou seja, há uma fluidez nesse meio aqui para que haja troca de substância. Então, é uma camada fosfolipídica, como eu já falei, existem proteínas inseridas, lembre disso. A membrana plasmática é uma camada, é uma membrana fosfolipídica e proteica. Quando você vão ver isso muito em questões, né? Inserida ali proteína e tem fosfolipídios, tem lipídios, né? Inserido nesta membrana. Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade sobre a membrana plasmática. Eu trouxe até o tema aqui, né? Envoltórios externos, né? É a membrana plasmática. Bom, vamos falar primeiramente sobre a membrana, né? A membrana plasmática é um envoltório, né? Que toda célula possui. Sua espessura varia aí entre 6 a 9 nanômetros. Só é visível por meio do microscópio eletrônico, além de ser flexível e fluida. Bom, o microscópio, né, a gente já estudou anteriormente, né, nas aulas passadas, a gente estudou, né, sobre o microscópio eletrônico, o microscópio de luz. Então, a gente já tem um pouco de conhecimento, né, em relação ao microscópio. Bom, a membrana plasmática, ela trata-se de uma estrutura celular altamente diferenciada, capaz de selecionar, né, por mecanismo de transporte ativo e passivo. O transporte ativo e o transporte passivo a gente também já falou anteriormente na última aula. Os ingredientes que devem passar de dentro para fora e de fora para dentro das células. Nosso corpo é constituído predominantemente por água e sabemos aí que as reações bioquímicas podem ocorrer somente nesta solução. Dentro das células existe um complexo ambiente químico denominado meio intracelular, constituído principalmente por água, proteínas, sais inorgânicos. As células, elas estão imersas em uma grande solução que é denominada meio extracelular. As soluções dentro e fora das células têm diferentes composições e este fato é muito importante para a função da célula, em especial a célula aí do neurônio e a célula muscular, que podem reagir a estímulos vindo do ambiente externo. Bom, eu trouxe aqui uma pergunta para vocês, né? Quais são os envoltórios externos da membrana plasmática? Automaticamente, eu até já respondi, né? Eu botei aí o glicocálice, parede celular e as cápsulas. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre ele, né? Sobre esses envoltórios externos da parede celular, da membrana plasmática, né? Então, a gente vai começar falando sobre o glicocálice. Bom, presente em células animais e de muitos protistas. Então, esse glicocálice aí, ele vai estar presente aí, né, nessas células animais que a gente estudou, inclusive, e nos protistas, em muitos protistas, por sinal. O glicocálice é uma camada frouxa de glicídios associada a lipídios e às proteínas da membrana. Por sinal, ele possui aí várias funções, né, que a gente vai estar citando, como dar maior resistência para a membrana plasmática contra os agentes físicos e químicos. Então, dar maior resistência à membrana plasmática é uma das funções, né, do glicocálice. Outra função desse glicocálice é porque ela confere às células a capacidade de se reconhecerem. Outra função muito importante do glicocálice é que ele retém nutrientes e enzima ao redor da célula. Então, eu quis trazer, né, esses 3 exemplos do glicocálice para que vocês pudessem conhecer. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a parede celular. Presentes na maioria das bactérias,
nas cianobactérias e em alguns protistas, nos fungos e nas plantas. É uma estrutura semi-rígida rígida, e não interfere na entrada e saída de nutrientes das células. A composição da parede celular varia com o grupo a que pertence. Bom, a gente pode estar citando aí as bactérias e cianobactérias, as protoquitistas, né? As protoquitistas é formada por celulose, né? Os fungos é formado basicamente por quitina e celulose em alguns grupos, e as plantas é formada também por celulose e lignina. Então, se a gente for observar, a maioria delas é formada aí por celulose. As bactérias e as cianobactérias é formada por uma substância comum dos procariontes, né? Que é a peptidioglicanas, né? Essa substância é formada por açúcar associado a aminoácidos. E por fim, né, e não menos importante, é as cápsulas. A cápsula, ela é bem mais resumida, né, que é presente em bactérias denominadas de capsuladas. E essa foi a nossa aulinha, né? A nossa última aula. Eu espero que vocês tenham gostado de ter estado com a gente, né? Nessas 10 aulas. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas e tenham assistido também. Então, a gente só tem a agradecer às pessoas que acompanharam a gente até aqui. E um forte abraço aí para vocês. Obrigada.